Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigado por estarem aqui nesse webinar da Grant Thornton. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre LGPD em relação especificamente à tecnologia da informação, os desafios que a tecnologia da informação tem em se adaptar à LGPD, a manter a empresa em compliance com essa nova legislação que está aí já em vigor desde agosto desse ano, já a todo vapor. E todo mundo tem que estar em compliance, todo mundo tem que se adequar. Então, nós temos dois convidados hoje, tem dois gerentes da nossa área, e eu vou me apresentar. Meu nome é Fernando Flauto, eu sou sócio aqui da Grant Thornton, da área de consultoria, especificamente da área de tecnologia da informação. Hoje eu estou cuidando de todos esses trabalhos em relação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E para nós que eu já tenho, né, meus cabelinhos brancos aqui, já tenho mais de 30 anos nessa área de tecnologia da informação, especificamente em auditoria e segurança, e quando veio a LGPD, muita gente se assustou e falou, nossa, é uma coisa completamente nova, né? Até mesmo o pessoal que é do direito, né? Veio com a legislação, nossa, é uma coisa nova, tal. Mas para nós que somos um pouquinho mais velhos aí, de segurança da informação, nada mais é do que a consolidação de anos e anos de trabalho e recomendações que a gente mantém já há muito tempo, né? E essa parte de segurança da informação a gente sempre tratava como, nossa, esse ano o pessoal vai levar em consideração isso e realmente a segurança da informação vai ser tratada como algo que deve ser ter todo respeito, e não acontecia absolutamente nada, né? E os anos foram passando e os problemas foram começando a realmente a acontecer, o vazamento de informações, as fraudes, e agora surgiram as leis e o pessoal está preocupado em relação a isso. Então, agora a gente pode falar de segurança da informação, agora é para valer, agora o negócio começou, né? Eu vou apresentar agora o Reinaldo. Reinaldo, fala um pouquinho de você. Reinaldo? Então, Thomas, se apresenta você. Então. Perfeito, muito obrigado, Flauto. Bom, meu nome é Thomas, eu sou um dos gerentes da Grant Thornton, tá? Eu sou voltado aí para a área de proteção de dados também, segurança da informação, governança de tecnologia. Eu trabalho já nessa área de governança, processos e tecnologia há praticamente aí 17 anos, né, com experiências no exterior, entre exterior e Brasil. E agora a gente está com esse desafio, né, da LGPD, então a gente vem aplicando, né, tudo aquilo que a gente já tinha de conhecimento de segurança da informação, agora para a adequação à LGPD. Pessoal, bom dia. Eu sou o Reinaldo, gerente aqui de TI também, da Grant Thornton. Minha especialização aí é na parte de dados, né, e de tecnologia voltada para a LGPD, né. Então, tenho formação aí na área de tecnologia de processamento de dados e administração de empresas com ênfase em gestão de projetos pela FGV. E conheço bastante aí da parte de ISO 8000, gestão de OKR, Design Thinking, certificações COBIT, PMP, né? E tive bastante participação aí em todo o ciclo de vida de software, né? Com ênfase em negócios, produtos, e com todas as linguagens de programações aí, desde o mainframe, passando por ERPs e ambiente distribuído, e tenho trabalhado bastante aí com projetos de ciência de dados, de engenharia de dados e data privacy, tá? Vou passar a bola agora para um dos nossos convidados, né, Milton Almeida. Bom dia a todos, prazer estar com vocês aqui, poder falar um pouco desse tema tão relevante, né, que é com relação à cibersegurança, segurança da informação, proteção de dados. A gente vem vivendo dias, né, eu brinco muito de pandemia biológica e pandemia digital. Então, esse é um tema que se tornou relevante, né, não só nas organizações, mas também nas nossas relações pessoais e nos nossos negócios também. Eu sou CISO da EDP Brasil, eu tenho há 20 anos no setor de segurança da informação, então
e de segurança cibernética, acompanhei bastante mudança que aconteceu ao longo do tempo. Eu tenho uma formação que parte também de forense, ética digital, é uma formação diversa. Hoje eu fiz também, né, uma formação em Stanford, né, relacionada a questões de cibersegurança e como se relacionar isso a executivos, que eu acho que hoje é um tema muito, muito importante. Como é que você leva essa questão de cibersegurança aos executivos? E também participei de vários projetos em vários setores, né, setor de varejo, setor de telecomunicações e outros. Aí, falando um pouco da EDP, a EDP é uma das concessionárias de energia elétrica do Brasil. Hoje, a EDP ela tem aproximadamente 10 mil colaboradores, a gente tem uma operação muito distribuída, a gente tem uma operação na questão de geração, transmissão e distribuição. A EDP vem praticando uma agenda muito forte de ESG, né? E também vem praticando uma agenda muito forte de descarbonização, né? São investimentos em energia limpa. Então, a gente tem como planos aí nos próximos anos de fazer uma migração para uma matriz mais limpa, né? Para que a gente possa não só atender às necessidades do país, mas também que a gente possa estar em compliance aí com que as normas do setor têm pedido, né? Beleza, Milton. E nós estamos também com o Everaldo hoje. Everaldo, fala um pouquinho de você, por favor. Claro. Bom, primeiramente, bom dia. Eu acho que essa é uma bela oportunidade para a gente não só entender um pouco mais de conceitos, mas também trocar algumas ideias e algumas experiências mais do ponto de vista prático, que geralmente eu, pelo menos, eu gosto desse tipo de encontro, porque eu gosto de saber como as pessoas estão fazendo as coisas, como fizeram, para que aí acho que é só trocando essas experiências que a gente consegue ser mais assertivo, né? Não aprender com os erros dos outros só, mas também, às vezes, contribuir também. Bom, eu trabalho na Stanley Black & Decker, tá? Minha função principal lá a gente chama de BRM, que na verdade nada mais é que o responsável pelo relacionamento com as áreas de negócios, ele é a cola, né, entre negócio e TI. E aí, do ponto de vista mais operacional, eu cuido de infraestrutura, da parte de arquitetura de aplicação e toda essa parte aí também de segurança, porque quando a gente fala de infraestrutura, a gente não pode deixar essa questão toda de segurança de fora, né? E o LGPD, ele veio exatamente para, eu diria que até para reforçar isso, porque mais do que nunca a gente agora tem que cada vez mais pensar em segurança, porque como é que eu vou atender a lei, né, ao mesmo lado deixar essa parte de segurança também aí mais robusta também. Falando um pouco mais da Stanley Black & Decker, a Stanley Black & Decker ela é uma empresa que eu diria que é um grande conglomerado de empresas, né, ela cresce baseado em aquisições, né. Então, todo mundo conhece aqui a Black & Decker no Brasil, principalmente, dos eletrodomésticos, mas assim, a grande, digamos assim, foco desde da Stanley Black & Decker são ferramentas. Então, mundialmente, é muito forte essa questão de ferramentas. Então, a DeWalt, a Stanley, a Irving, é uma das marcas que a gente, pelo menos eu não era, né, muito familiarizado com essa questão de manual, né, de ferramenta, mas aí é engraçado que agora eu vou nos locais lá de materiais de construção, eu vejo essas marcas Stanley, Irving, DeWalt, e falo, ó, legal, putz, agora eu tô sentindo em casa. E é curioso. Bom, é uma empresa centenária também, então ela começou lá atrás lá com o Stanley, né, que ele começou a fabricar lá os parafusos, dobradiça, e o negócio acho que começou a crescer, depois se juntou com a Black & Decker, que foi fundada pelo o outro cara, que é o tal do Duncan Black, e o Alonso Deck, e aí agora a gente está aí com alguns números relevantes aí que acho que é legal para compartilhar, né? Então, faturamento aí de
2018, 14 bi, mas já com certeza isso aí já não posso divulgar agora, mas já temos aí novos números e temos algumas metas bem grandes aí para os próximos anos também. E com relação à questão de números de funcionários e produtos, a gente está também com 57 mil funcionários globalmente, hoje mais de 140 fábricas, e essas fábricas espalhadas também no todo o mundo. Nossos produtos já estão presentes aí mais ou menos em 200 países, né? Essa foi a última informação que eu peguei. Com relação a patentes, só patentes que são ativas, que estão válidas ainda, não sei falar de todas elas, 13 mil patentes registradas e ativas, mais de 500 mil produtos, ou seja, diferentes segmentos, né? Porque uma coisa que eu não comentei, além da questão da ferramenta, a gente atua em vários segmentos, óleo e gás, infraestrutura, são bastante segmento. Falando um pouco do Brasil, a gente é um pedaço ali, como toda empresa global separa América do Norte, América do Sul e Europa e Ásia, e dentro da América Latina, né, que a América do Sul, o Brasil é o maior mercado, também fazendo aí jus a grande parte das empresas globais, né, o Brasil sempre é o carro-chefe da América Latina, esperamos que continue assim. Então, a gente está hoje com 1,5 milhão, 1.500 funcionários, quem me dera fosse 1 milhão, né? Quatro sites, sendo esses sites espalhados em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e aí temos fábricas, CDs e escritórios nessas regiões aí. Legal. Beleza, Everaldo. Muito obrigado. Então, nós temos dois participantes aí em indústrias completamente diferentes, né? Uma energia, outro uma indústria de fabricação e projetos também, né? Então, nós dividimos nossa apresentação hoje em quatro temas principais, e o primeiro é governança e normas. Bom, com o advento da LGPD, a gente não pode esquecer os pilares da gestão, que é tecnologia, pessoas e processos, né? Então, tudo que a gente vai falar tem que ter esses três pilares. Com a entrada da LGPD, ele fala de boas práticas de segurança da informação e boas práticas de gerenciamento dessa informação. E a gente não pode deixar de esquecer, ou melhor, a principal parte é a governança e as normas de tecnologia de informação. Isso é uma coisa que, para muitas empresas, é uma coisa comum, né? As empresas maiores, as financeiras, o pessoal de saúde, fala assim, pô, política da segurança da informação, isso eu já tenho há muito tempo, mas nós temos que lembrar que a LGPD hoje é para todo o CNPJ do Brasil, e tem muitas empresas ainda que não conhecem, não sabem o que é uma política de segurança da informação, classificação da informação já é bem mais restrito, é um número bem menor de empresas que tem. Muitas vezes eles têm uma política de classificação da informação, mas acabam não utilizando realmente, não rotulando os seus dados. Outra coisa é a política de gestão de acessos, então, quem pode fazer o quê dentro dos sistemas, qual que é a política para a gente poder gerenciar esses acessos das pessoas, e eu permitir o acesso, eu retirar o acesso, eu bloquear quando a pessoa sai de férias, sai de licença, eu retornar, eu ser informado que a pessoa foi demitida, então o pessoal de TI vai lá e retira aquele acesso imediatamente, né? Muitas vezes isso é até o contrário, né? A pessoa vai trabalhar e ela vai acessar o sistema e ela não consegue acessar, né? Ingenuamente ela vai falar com o pessoal de TI e falar, é melhor você falar com o RH, né? Então, já retirou. Então, esse é uma boa gestão, né? Que impede que a pessoa faça alguma coisa nos sistemas de forma sem estar autorizada e já retira esse acesso imediatamente. Então, isso tudo está dentro da política de gestão de acesso. Outra coisa também é a política de gestão de incidentes de TI. Se acontecer algum vazamento de informação, o que eu devo fazer? Se o meu data center parou, se o meu sistema parou, o que eu devo fazer? Se eu tive uma greve, um incêndio, qual o procedimento que eu devo agir, com quem que eu devo falar, aonde nós vamos trabalhar, se aquele data center está indisponível, aonde os sistemas vão estar.
talvez eu tenha que acessar por um outro caminho. Então, isso tudo está definido na política de gestão de incidente e dentro do PCN, que é o Plano de Continuidade de Negócios, e o DRP, que é o Disaster Recovery Plan. Então, tudo isso tem que ser minuciosamente, detalhadamente delineada, escrita realmente, para que isso funcione na hora que preciso colocar em prática, na hora que realmente acontecer alguma coisa, né? A gente tem visto pela imprensa diversos incidentes ocorrendo, e você imagina você sofrer um incidente desse, um vazamento de informação, ou seu data center pegar fogo, ficar indisponível, e você não ter esse plano para você poder agir, para você poder trabalhar. Então, isso tem que ser muito bem feito, muito bem detalhado para a gente poder utilizar. E, na verdade, a gente vai verificar o valor desses procedimentos na hora que a gente tiver que usar, realmente. Outra coisa, monitoramento, registro de processamento de dados de pessoas, que estão poucas empresas que acabam adotando, muitas vezes por um motivo legal, né, por exigência legal, tanto empresas reguladas, tanto Banco Central como Receita Federal. E agora tem uma coisa nova que entrou com o LGPD, que é a política e procedimento que estabeleceu o descarte do dado pessoal. Então, o dado ele vai ter um período ali de validade, né? E eu, como titular do dado, se não existir uma outra lei que impeça que essa informação seja apagada, seja deletada, eu, a qualquer momento, como titular do dado, eu posso exigir que essa informação seja apagada. E aí tem um problema muito grande quando a gente faz backup dessa informação. Porque se eu peço hoje essa informação, na verdade, a lei fala de você apagar completamente essa informação. Então, e os backups que já estão armazenados? Como é que fica? Tem que ser apagado também? Como é que eu vou gerir? Eu vou retornar o backup para depois apagar, para depois fazer o backup de novo? Né? Porque geralmente o backup é feito por alguma ferramenta que encapsula toda aquela informação. Então, não é simplesmente eu pegar e pinçar aquela informação que deve ser apagada do backup. É complexo, os sistemas têm que estar preparados para fazer isso. E outra coisa é fazer avaliação de vulnerabilidade também, pen testes de intrusão no seu ambiente. Tem muita empresa que nunca fez esse tipo de teste e é uma forma... É a melhor forma de você realmente reconhecer as suas vulnerabilidades no sistema, né? Você não souber por alguma invasão, algum ataque que ocorrer. Então, é melhor você se preparar, fazer essas simulações, esses testes, para verificar realmente se o seu ambiente está seguro. E eu queria ver com o Everaldo. Everaldo, na Black Decker, na Stellar Black Decker, como é que ficou essa parte de governança e as normas de TI aí em relação à implementação da LGPD? A gente teve dois pontos que, assim, a grande parte já estava coberto, porque a gente já tem o GDPR globalmente, né, por causa da Europa, mas teve dois pontos aí específicos da LGPD aí que foi um pouco mais trabalhoso, porque a gente usava muito o conceito de manual de operação. E assim, tudo a gente tinha um manual de operação, porém, segundo a lei, a gente tem que ter lá um procedimento de uma política e tudo, até mesmo sendo um manual de operação, a gente tem que estar isso publicado de uma forma mais conforme a lei está pedindo. E aí isso foi um aprendizado, né? Teve um trabalho extra, mas também é bom porque dá visibilidade, inclusive para as pessoas que fora do mundo de TI. O outro ponto que a gente teve que atuar um pouco na governança foi a parte de backup, porque, segundo a lei, quando eu restaurar um backup, por exemplo, eu não posso restaurar com a pessoa que pediu o esquecimento. E aí, como é que eu faço isso se backup é uma foto, entendeu? Então, aí, só com governança você resolve esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o RH restaura lá uma base de dados que seja para QA ou seja para produção. Tivemos que implementar um processo de governança para que o RH, cruzando com as informações de esquecimento versus o que ele está lá no momento, a gente consiga depois lá e fazer um processo para a exclusão desses dados de novo. Isso é um pouco trabalhoso, mas faz parte aí
dessa governança toda aí. Vários outros pontos, mas acho que foi esses 2 pontos foram que mais aí a gente teve que olhar com um pouco mais de atenção. Legal, Everaldo, obrigado. E você, Milton, lá na EDP, como é que é? Vocês como uma empresa internacional europeia já tinha GDPR, né? Com a vinda da LGPD, teve que mudar alguma coisa? Na verdade, a gente tem hoje, né, uma governança global, né, com relação à proteção e algumas políticas já de segurança da informação. E, obviamente, que a gente acabou se aproveitando bastante, né, da experiência internacional com o GDPR, mas não dá para falar que os projetos começaram simultaneamente, porque são tempos diferentes da lei europeia e da lei brasileira, mas a gente acabou aproveitando bastante coisa, até pelas leis, né, as legislações serem muito parecidas, a gente acabou aproveitando bastante coisa com relação à GDPR, mas a vida acaba mudando sim, né? Até uma coisa muito interessante, que eu acho que é o maior desafio das organizações nesse momento, falando um pouco de Brasil, e isso também foi o caso da Europa também, porque as empresas já existiam quando a lei veio, né? Então, talvez hoje o maior desafio das organizações com relação às leis de privacidade é como se adequarem, até porque quando você fala de adequação, você fala de mudança ou melhoria de processo, e isso, obviamente, tem um valor de cadeia embutido, ou seja, você precisa, talvez, mudar a forma que você faz negócio ou que você opera o seu negócio. E toda vez que nós, como organização, e nós temos um processo que a gente estabeleceu em vários níveis, né? E um deles é a cadeia relacionada à cadeia de suprimentos. Quando você faz esse tipo de solicitação para os seus parceiros, obviamente que em algumas situações você acaba tendo uma mudança na forma de fazer negócio e o quanto custa esse negócio. Então, acho que um dos maiores, obviamente, que existe a questão da cultura. A cultura hoje é um dos fatores muito significativos quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, porque a gente é uma sociedade, de forma geral, principalmente na nossa cultura, falando de Brasil, a gente se acostumou que nossos dados fossem distribuídos de uma forma muito tranquila, sempre foi uma coisa muito tranquila. Então, agora a gente tem um momento que a gente precisa, talvez, reverter essa cultura, né? E aí as empresas, de certa forma, também, né, essa questão das informações nunca foram levadas da forma que era necessário. Então, quando a gente fala hoje de mudanças, né, com relação à EDP, mudança da nossa vida, eu acho que tem muito a ver com isso, né? A gente estabeleceu uma trilha, a gente tem que fazer a mudança da cultura das pessoas, mas a gente tem uma preocupação adicional também, que é como a gente vai fazer negócio daqui para frente com os nossos parceiros. Legal, obrigado, Milton. Continuando nesse aspecto, eu queria fazer uma pergunta para o Thomas. Nós vimos o exemplo de duas corporações muito grandes em relação a toda essa parte de governança de TI. Mas a LGPD, ela, como eu já tinha falado, a LGPD atende a todos os CNPJs do Brasil. Thomas, como é que você vê as empresas de menor porte em relação a toda essa arcabouço aí de regras, regulamentos? Como é que fica isso aí, a implantação da LGPD, dessas normas, desses clientes aí menores? Olá, Flauto. Bom, obrigado pela pergunta. A gente vem observando ao longo do tempo, né, que não só as empresas de grandes portes, mas só que as empresas de pequenos portes também elas vêm se adequando à LGPD. E é um desafio muito grande para as empresas pequenas também, né, de pequeno porte, se adequar à LGPD em questões de segurança da informação, porque muitas vezes as empresas elas não têm uma estrutura muito grande de tecnologia e não têm profissionais dedicados para a segurança da informação também. Mas tudo isso, a gente observa que ele pode ser contornado, né, com papéis, atribuindo papéis e responsabilidades para as pessoas. Muitas vezes, é claro que sem o apoio ideal de profissionais ou de competências necessárias ideais, mas só que através, é claro que, de implementação de processos, desenhos de processos e com apoio de controles, né, é importante a gente lembrar que o ideal não é a gente só desenvolver os processos e implementar, mas criar controles e garantir que as entregas desses processos elas estejam sendo né, realizadas conforme o planejado. Então, a gente observa que, além das grandes dificuldades, as pequenas empresas também elas podem se adequar e ter o seu ambiente protegido, né, perante a LGPD,
trago um exemplo para vocês, que um exemplo é que 20% do maior vetor de ataque inicial, né, de segurança, ele vem de gestão de acessos. Então, se a gente parar e identificar aqui um processo muito bem estabelecido, né, de gestão de acessos, muito bem controlado, ele eliminaria 20% dos vetores aí de ataques iniciais. A gente consegue ter aí uma estimativa de que processos bem estruturados e bem gerenciados, eles trazem sim mitigação de grande parte dos riscos para a LGPD. Beleza, Tomás, obrigado. Agora eu queria entrar em outros aspectos, que é em relação ao investimento, né? Então, é muito bacana, entrou uma nova legislação, LGPD, nós temos que fazer uma série de coisas em relação à TI, a gente viu que nós temos que criar várias normas, regras novas, isso aí requer dinheiro, requer custo, investimento. Reinaldo, fala um pouquinho aí sobre o investimento da LGPD em relação à TI, por favor. Bom, Flauto, obrigado aí pela abertura. Eu trago aqui um quadro aqui do Gartner, né? Um instituto que eu gosto bastante de acompanhar, onde eles fizeram uma pesquisa global, né, sobre o tema cibersegurança, né, investimentos aí sobre cibersegurança, onde foi segregado aí por segmento de mercado, né, o percentual de evolução desses investimentos, né? Então, hoje nós temos aí, em 2021, um total previsto de 150 bilhões de investimentos, né? Com crescimento de mercado em comparação ao ano passado de 12%, né? E os temas que estão mais em alta aí no mercado são os temas de segurança para a nuvem, né? Que totalizam aí 41% desses investimentos, né? E de segurança de dados aí com 17,5%. Então, isso mostra a importância, né, que esse tema está no momento, né, não só devido aí à questão das leis, né, GDPR, LGPD, as leis, né, que estão sendo implementadas também nos Estados Unidos e em outros países, né, pela Ásia, mas também pelo momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, né, a pandemia, ela trouxe aí muitos desafios com relação à área de tecnologia, né, que também impulsionaram esses investimentos, né. Então, aqui nós temos aqui esse quadro aqui, que é um quadro do Fórum Econômico Mundial, né, onde foi realizada uma pesquisa aí com várias pessoas sobre os horizontes, né, de riscos globais, né, e nós temos aqui os principais riscos mapeados, né, por essa pesquisa com os entrevistados. E no quadro aqui do Fórum Econômico Mundial, é importante dizer que o tema cibersegurança apareceu de uma maneira, assim, bem contundente, né? Então, aí nós temos aí os principais tipos de riscos aí relacionados aí, principalmente às questões da pandemia, né? Doenças infecciosas e crises do meio de subsistência. Então, foram dois temas aí que eu acho que estão diretamente ligados, né? Posteriormente, a questão dos eventos climáticos, né? E aí vem as falhas de cibersegurança, que também, por sua vez, possuem aí interferência, né, nos itens abaixo, se a gente for colocar, né. E aí, diante disso, né, eu devolvo para você, Flauto, a gente conversar aí com os nossos convidados, né, eu acho que eles têm a contribuir muito aí com relação a esse cenário. Obrigado, Reinaldo. Eu queria ouvir do Milton, primeiro, Milton, em relação a essa parte de investimentos na EDP, para implantação, como é que vocês trataram esse assunto? O Flauto, o que acontece hoje? O investimento, na verdade, né, até como a gente trouxe já aqui na apresentação, ele é uma tríade, né, tecnologias, pessoas e processos. Então, esse investimento ele precisa ser muito bem estudado, né? Porque necessariamente, e talvez alguns investimentos, eles sejam menores e mais assertivos. Então, eu acho que um investimento muito significativo que a EDP tem feito é em pessoas, né? Eu acho que isso, as organizações, eu acho que precisa
ter uma visão um pouco mais clara, seja para questões de investimentos de cibersegurança, segurança da informação, privacidade e proteção de dados, porque as pessoas são sempre a primeira linha, né? A gente vai ver um pouco mais para frente a questão de comprometimento de credenciais, né? E isso acaba trazendo de forma significativa uma mudança de como os investimentos são feitos. Por quê? Quando a gente fala de pessoas, processos e tecnologias, pessoas e processos, na maior parte dos cenários, são aonde a gente acaba tendo o maior volume e o mais significativo impacto em termos de descontinuidades relacionadas a algum ataque cibernético, algum ransomware e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente tem focado bastante é aculturar pessoas e redefinir processos, porque no final do dia, a tecnologia ela acaba sendo passiva. Se você não olha para pessoas e processos, a tecnologia, você tem um ótimo equipamento, uma ótima tecnologia te informando o quão ruim ou quão mal você está, ou se você vai ser atacado ou não. Mas se você não tem pessoas que sabem acompanhar, ou não existem processos que definem como você utilizar, e até mesmo responder a um incidente, e eu costumo brincar, um CIEM ele é ótimo, mas um CIEM que você não sabe utilizar, tem um significado menor ou igual, né? E talvez em alguns casos, dependendo do processo, um Excel melhor que um CIEM, né? Mas isso muito relacionado, de novo, a pessoas e processos, né? Necessariamente um investimento vultoso, e aí talvez algum erro de algumas grandes organizações, não necessariamente resulta num aumento de uma resiliência cibernética ou numa diminuição de riscos. E aí entra um ponto importante, porque uma das características da estratégia que as empresas vêm adotando nos últimos tempos é justamente adotar uma visão de riscos, não só de proteção de dados, mas de cibersegurança e segurança da informação, para que, de uma forma mais assertiva, possa atacar os maiores problemas. E aí, vindo aqui para esse slide, ele acaba falando muito do que a gente está falando aqui com relação à proteção de dados. Por quê? Em 20% dos casos, né, de uma forma recorrente, em todos os ataques, isso aqui é um estudo da IBM, recente, agora de 2021, então, em 20% dos casos que a gente tem algum tipo de ataque ransomware, ou uma relacionada com cibersegurança, eles estão relacionados a credenciais comprometidas, né? O que são credenciais comprometidas? É aquelas que seu usuário e senha, que de alguma forma, ou você anotou num papel, ou você chumbou ele num código e distribuiu, compartilhou no GitHub, ou você compartilhou com um terceiro. Enfim, são situações que você tem um foco muito grande do processo, né, e das pessoas. Porque, para pensar, a maioria, a grande parte das grandes organizações hoje já possuem um sistema de Active Directory, né, um sistema de base de dados de usuários que é totalmente criptografado. Como é que uma senha dessa pode ser exfiltrada, né? Como é que ela pode ser comprometida? A partir do uso inadequado, né? De novo, a gente volta a pessoas e volta a processo. Então, quando a gente vê, né, você pega ali credenciais comprometidas, engenharia social e outros temas relacionados nesse slide, você percebe que existe, sim, uma grande brecha relacionada a questões relacionadas com pessoas, né? Você pega engenharia social, que representa ali, e aí tem os valores, né, gerais para cada vetor de comprometimento. Em média, estamos falando de 22 milhões de reais por comprometimento com algum desses vetores, mas você sempre vê que a questão processual e a questão de pessoas sempre está envolvida, né? Seja na configuração incorreta, phishing, usuário interno, comprometimento de e-mail, erro de sistema, e por aí vai. Então, você percebe que hoje a gente tem, em média, aí, né, o custo de um ransomware em torno de 4,62 milhões, né? Em média, um atacante ele passa 200 e... Na verdade, esse número, ele fala um pouco da média para identificar e conter uma violação de dados, dada a baixa maturidade das empresas, mas também é a média aproximada de quanto tempo um atacante passa na sua rede até lançar um ataque, né? Então, quando a gente olha esses números, né, e aí até a gente, um pouco antes aqui de começar, a gente estava falando sobre trabalho remoto, e a gente tem lá também um número muito interessante que as organizações que têm entre 81% e 100% de seus funcionários trabalhando remotamente,
obviamente, que, né, e aí é um estudo também que eu li recentemente, e as considerações são as seguintes, por exemplo, o perímetro da rede aumentou quando todo mundo foi para trabalhar em casa. Só que é um perímetro que você não controla, né? É o seu Wi-Fi, é o seu computador organização, mas o seu Wi-Fi e as suas políticas e práticas caseiras, né? Então, nesse mesmo estudo aqui da IBM, nós estamos vendo aqui que 81% a 100% dos funcionários trabalhando remotamente podem ocasionar um custo médio, até um valor alto aqui, de 5,54 milhões por violação de dados, né? Então, quando a gente, voltando até no início da sua pergunta, Flávio, o maior investimento que nós temos tentado fazer aqui e também temos tentado distribuir até de forma global, a gente tem trabalhado isso de uma forma global, é justamente com pessoas. Obviamente que o investimento com tecnologia é fundamental, mas o investimento com pessoas e processos tem sido algo que a gente tem buscado de uma forma muito permanente. Beleza, Milton, excelente. E o investimento com pessoas é uma coisa contínua, né? Vocês têm que sempre estar treinando as pessoas, readequando, e mesmo a questão da segurança da informação é até a gente chama de evangelização das pessoas, né? Você tem que ensinar realmente as pessoas o que fazer e o que não fazer em relação à segurança da informação. E, Everaldo, e você na Black & Decker, vocês tiveram que comprar algum software, algum hardware, firewall? Como é que foi esse investimento aí em relação ao LGPD? Comprar software, hardware, não. O que a gente tem feito é mudando muito a forma de como a gente trabalhava, né? Por exemplo, essa questão da cultura das pessoas realmente é importante, mas assim, para ser bem honesto, você muda a cultura pela dor, entendeu? Então, assim, muitos casos a gente tem que ser, principalmente essa parte de segurança, tem que ser muito mais drástico. Então, uma coisa que a gente fez, a gente eliminou autenticações. Então, por exemplo, você vai ter, óbvio, sua autenticação no AD, porque faz parte até da questão, mas toda autenticação agora, 100% é MFA. Então, tudo a gente integrou com Ping ID, então tudo que você conecta pede uma autenticação de multifator. Isso foi um ponto que deu lá o povo reclamando, mas faz parte. Isso aí é o que eu te falei da dor. Outro ponto, assim, pelo o fato do trabalho remoto e cada vez mais como a gente tende a trabalhar mais com consultorias, a gente eliminou toda a parte de VPNs, SSL, a famosa VPN do consultor. Então, todo mundo agora acessa via máquinas virtuais na Azure, onde eu estou no mesmo perímetro da rede, né? E aí eu evito essa questão de vários pontos, porque eu estou numa imagem, né? A WVD é uma imagem, ela não é uma máquina em si. Tem várias outras iniciativas acontecendo, mas assim, tudo muito focado em segurança de rede, do ponto de vista de infraestrutura, segurança de autenticação, e tudo isso para conseguir exatamente chegar nesse ponto que o Milton acabou de comentar. Porque, no fundo, tudo é isso. É como que você vai melhorando a cultura e o ferramental vem para apoiar tudo isso. Então, esses tipos de investimentos sempre estão acontecendo. A área de cybersecurity, praticamente, eu diria que dobrou, triplicou, né? Depois de vários ataques e vários problemas que a gente tá vendo aí no nosso dia a dia, vazamentos e ransomware e assim por diante. Assim, e na mesma velocidade que vai surgindo isso, também a gente percebe que está aparecendo cada vez mais soluções no mercado que tendem a ajudar a gente aí para poder meio que combater tudo isso aí e conseguir ter um ambiente mais saudável. Obrigado, Everaldo. Uma coisa que a gente vê ao longo do tempo, como consultores, é que os custos de TI eles vão aumentando em relação ao faturamento da empresa. Então, hoje em dia, de acordo com o mercado específico da empresa, do negócio da empresa, uma área de TI, um orçamento de TI, ele é de 2% a 8% do faturamento global da empresa. Isso vai variar muito se você é uma empresa voltada à tecnologia, é um banco, uma financeira, ou é uma indústria de serviço. Então, esses 2% a 8%. Só que a gente via que investimento em segurança, que faz parte desse orçamento de TI, geralmente era muito pequeno. E a gente vê que
que mais cresceu realmente foi ele. Então, ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, 20, 30 anos, o custo de TI, ele cada vez é maior, o orçamento, o budget de TI é cada vez maior, e o de segurança da informação, ele vem aumentando numa velocidade maior do que o aumento do orçamento geral de TI. Então, realmente, boa parte do dinheiro está sendo destinado à segurança exatamente porque existem outros riscos associados, riscos do negócio como um todo associados a um vazamento, a uma perda de dados, uma parada de sistemas, né? Bom, se você me permite, Flauto, desculpa te interromper, claro, só Renato. Complementando, acho que nos últimos 3 anos aí a gente teve uma explosão de investimentos na área de cibersegurança, acho que muito provavelmente por causa aí das leis, né, GDPR e outras leis aí que foram aprovadas mundo afora, a LGPD aqui no Brasil, né, e também devido à pandemia, né. Esse quadro aqui, ele mostra bem isso, né, que são 2 temas evidentes, né, então a pandemia, ela faz parte aqui das principais preocupações aí com relação a riscos das pessoas, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, né, e as falhas de cibersegurança também, porque elas impactam direta e indiretamente em outros riscos, né, uma falha de cibersegurança, ela pode ficar evidente aí uma questão de desigualdade digital entre os países, entre as empresas, né, pode gerar, por exemplo, uma estagnação prolongada em questões econômicas, né? Porque se começar a ter muito ataque num nicho de indústria específico, os investidores podem ficar inseguros, né? Pode atravancar os negócios, né? Ataques terroristas, então hoje os ataques terroristas, eles estão migrando aí, são ataques cibernéticos, né? Ataques entre países, né? Ataques a instituições, né, governamentais específicas, né? O próprio Brasil já teve ataques aí, né? A Receita, o site do Tesouro, né, e por aí afora. Questões aí relacionadas socialmente falando, né, os documentos, né, que foram vazados aí alguns anos atrás, né, o VaTleaks, o Wikileaks, né, que também causam aí uma certa desilusão nas pessoas, principalmente no público mais jovem, né, e por aí vai, né, então acho que esse quadro aqui, ele resume bem o nosso momento hoje, né, da importância desses riscos, né, e do investimento para a gente contornar e reduzir, mitigar esses riscos, né. Beleza, Reinaldo, muito obrigado. Agora vamos partir para as pessoas, né? O Milton já falou um pouquinho sobre pessoas, mas o Thomas vai falar, se aprofundar um pouquinho nesse ponto. Muitas vezes é o elo mais fraco da segurança, né? Que é a pessoa, esse negocinho que fica entre o computador e a cadeira, né? Exato. Vamos lá. Falando um pouquinho de pessoas, né? Todos nós sabemos que quando a gente faz uma grande mudança organizacional, a parte da cultura, eu acredito que seja o maior desafio sempre, né? Mudar a cultura das pessoas, fazer com que essas pessoas elas tenham implícitas já, né? Tenham conhecimento ou já tragam esse conhecimento de proteção de dados, e tudo isso ele vai levar um certo tempo, né, para a gente alcançar. Então, aqui, falando um pouquinho, né, de qualidades de pessoas que a gente busca no mercado para trabalhar sempre, para trazer para trabalhar com a TI, a gente procura sempre agora muito mais pessoas que são analíticas, né, trabalham muito com análises, com pesquisas, né. Hoje a gente vê a informação mudando muito rápido, né, então a gente tem muitas informações. Eu não sei se todos sabem, já trazer até aqui uma atualização, aproveitar, né, como é rápido tudo isso. Ontem o plenário do Senado aprovou uma PEC, né, de 17 de 2019, que ele faz a proteção de dados um direito fundamental, né, para as pessoas, para os indivíduos. Então, todo o tempo a gente trabalha com informação, todo o tempo tem muito mais. Então, a gente busca muito mais pessoas que são muito mais perfis analíticos, muito mais pessoas que têm um perfil um pouco consultivo também, que busca muito por informação, que trabalhem sempre com a melhoria contínua, né? A gente não pode só trabalhar com aquele processo, que aquele processo ele se estagne, né? De uma certa forma, a gente precisa sempre trazer melhorias contínuas, que tenham graduações voltadas para a área de tecnologia, cursos relacionados aí como engenharia de computação, né, como vocês veem. Idiomas é muito importante.
Hoje a gente sabe que a gente não pode se limitar sempre só ao idioma português, né? Até mesmo para ter bons relacionamentos com outras empresas, para buscar benchmarks de empresas, até mesmo que são referências, né? A gente usa muito esses idiomas, até mesmo para pesquisa, para estudos também. Perfis que tenham pós-graduação também na área de cybersecurity, segurança da informação, dados, cloud também, né? Sempre. E também demais conhecimentos técnicos, como infraestrutura, riscos, né? Hoje a LGPD ela busca muito esse perfil de riscos, né? De pessoas que conheçam sobre riscos de tecnologia também, riscos voltados à proteção de dados. Então, hoje a gente acredita que são qualidades de profissionais que a gente busca muito. E eu lembro, ao longo da minha carreira aí de 17 anos, né, que eu sempre fui uma pessoa que busco muito por me aprofundar um pouco mais em temas, né, em assuntos. Eu lembro da dificuldade que a gente tinha antigamente, para conseguir, né, fazer um curso, para obter uma certificação. Eu acredito que hoje as acreditadoras e as entidades, né, acreditadoras e certificadoras, elas veem aí o Brasil como um grande mercado. Então, hoje a gente já tem a maioria das certificações e cursos já traduzidos para o idioma português, né? Muitos deles já com as próprias provas e certificações também em idioma português. E a gente traz aqui algumas certificações e cursos, né, voltados para a área de tecnologia, que fazem muito sentido. Então, hoje, com essa facilidade da gente buscar e obter essa qualificação certificada, né, por acreditadoras aí internacionais, até muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente busca também no mercado perfis que tenham essas certificações, que tenham esse mínimo aí de conformidade, né, acreditada por essas empresas, para trabalhar na nossa empresa também. Isso acaba mitigando um pouco, né, do risco da gente contratar um profissional só por uma entrevista, né, por fazer, de repente, um questionamento. Isso traz um pouco mais de segurança. Então, aqui a gente demonstra para vocês um pouco das certificações, né, processos, boas práticas e frameworks, e um pouco também de cloud também, quais são as certificações que a gente acredita que sejam importantes para profissionais de tecnologia. Beleza, Thomas. E eu queria retornar a palavra para o Milton. Fala um pouquinho em relação às pessoas, Milton, em relação à adequação da LGPD. Quais os recursos que você está precisando, ou precisou utilizar aí para desenvolver essas atividades dentro da EDP? Boa, faltou. Conhecimento, né, como o próprio Thomas estava falando, ele é fundamental, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente tem... O mercado está enfrentando duas carências muito grandes, né? A primeira, eu acho que com relação a profissionais de cyber. Ontem ainda estava conversando com um amigo sobre esse tema, sobre essa carência, né? Aumentou a demanda e de uma forma muito inédita, a gente não tem profissionais, absolutamente. Acho que com a pandemia, os profissionais de IT ficaram escassos, e com a pandemia e o advento dos grandes ataques cibernéticos, a gente notou que a gente tem uma carência muito grande com relação a profissionais nessa área de atuação. Agora, um outro ponto importante que aconteceu com o Brasil também, de uma forma que, em geral, tem acontecido no mundo, mas eu acho que de uma forma um pouco mais suave, vamos dizer assim, foi o advento da Lei de Proteção de Dados. Então, com isso, a gente acaba enfrentando aqui hoje no Brasil um gap muito grande de profissionais de proteção de dados, né, relacionados à privacidade e proteção de dados, mais especificamente LGPD, e cibersegurança e segurança da informação. Então, é óbvio que a gente tem uma trilha de conhecimento a ser perseguida, e uma das coisas que a gente tem tentado fazer para mitigar um pouco disso, porque a lei é nova, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda não é muito específica em alguns dos seus aspectos, e isso acaba trazendo muita dúvida. Então, hoje, é importante que você tenha profissionais que sejam, né,
principalmente nesse tema, porque eu costumo dizer que privacidade, proteção de dados e segurança da informação estão muito interconectados, né? Inclusive, uma das coisas que é bem interessante é que o próprio Privacy by Design, dentro de uma trilha de Security by Design, ele acaba sendo um dos processos, né? Um subprocesso do Security by Design. Então, é muito importante que os profissionais tenham uma visão correta de segurança da informação e privacidade e proteção de dados para que eles possam fazer, inclusive, essas correlações, né? Seja na hora de você preparar um relatório, seja na hora de você questionar ou avaliar um fornecedor, seja até na hora de você dialogar com a própria autoridade. Então, mais uma vez, uma das coisas que a gente tem tentado e tem construído algumas trilhas aqui é justamente uma das coisas que a gente está desenvolvendo, é justamente uma trilha organizacional de treinamentos e certificações que possam abranger essas maiores dores hoje. Então, ela foi desenhada pensando nas nossas necessidades, pensando como que a gente quer evoluir, e hoje a gente começa a fazer esses treinamentos, começam a fazer esses acompanhamentos para que os profissionais da IDP e profissionais que entrem tenham minimamente aí os requisitos, atendam minimamente os requisitos e tenham os conhecimentos mínimos necessários para que a gente possa conseguir atuando de forma regulatória, obviamente que a gente tem um ambiente, um setor fortemente regulamentado, que a gente possa atender isso de forma regulatória e atendendo também as melhores práticas, né, não só de cibersegurança, segurança da informação, mas também perante a autoridade nacional relacionada à privacidade e proteção de dados. Beleza, Milton. Obrigado. E passando para o nosso último tópico, que também já está acabando o nosso webinar, já estamos chegando na hora do almoço, está todo mundo com fome já também. A parte de tecnologia e recursos. Eu vou pedir para o Reinaldo. Reinaldo, qual que é a tua visão em relação a esse aspecto aí para adequação LGPD? Então, Flauto, obrigado pela pergunta. Eu vejo a tecnologia aí com 3 grandes frentes de atuação nesse momento, né, focadas aí na LGPD. A parte de governança de dados, segurança da informação e de estratégia cibernética, tá? Dentro aqui de governança de dados, a gente tem essas iniciativas aqui que com certeza impactam direta e indiretamente a LGPD, né? O Data Loss Prevention, que é o DLP, né, que é uma prática aí já bem difundida quando a gente fala de prevenção de perda de dados, né? O Data Discovery, o Data Mapping, né, que são iniciativas aí para a gente mapear e criar um arcabouço de dados aí de toda a empresa, né? O Machine Learning, que pode sim trazer aí algumas benfeitorias com relação, por exemplo, a algoritmos que possam analisar comportamentos de padrões de dados que não são esperados ou que estão ali com um comportamento fora do comum, né? Uma estrutura de Big Data para que você organize seus dados, os grandes volumes de dados que todas as empresas hoje produzem, né? A engenharia e o seu design de dados aí, passando pelo Privacy by Design, né, que é uma preocupação aí que já até foi colocada aqui por nós aqui no nosso webinar. O Analytics também para mostrar aí a evolução e os KPIs aí que a gente pode estar avaliando a LGPD, a aderência dos nossos controles à LGPD. O CIEM, né, que é a análise comportamental dos usuários da empresa, e a trilha de auditorias e logs, né. Então, a segurança da informação também pode ajudar aí com todas essas iniciativas. Dou destaque aqui para a proteção física dos sites, que é sempre importante, né, o cofre de senhas, soluções de endpoint, navegador remoto, iniciativas diferentes aí, que é o caso de ensaio de incidentes, onde você faz uma simulação dentro da empresa em 3 estágios diferentes, né? Criptografia, né, que é a pseudonimização e anonimização que a lei fala claramente, né? Melhorar aí a questão dos agentes de segurança de acesso à nuvem, entre outras coisas, né? E, por fim, aqui a estratégia cibernética, né, que muita gente acaba confundindo com segurança da informação, mas são temas bem diferentes, né, onde a gente tem aí toda a preocupação com desenvolvimento seguro e revisão de código, testes de segurança aí voltados para DevSecOps, o ethical hacking, né, orquestração do Centro de Operações de Inteligência, que é do SOC, execução de pentest, análise forense e os exercícios conjuntos, né, que a gente tem percebido aí que algumas empresas têm realizado com o Ministério da Defesa. Inclusive, um dos nossos convidados aqui pode falar melhor, o Milton, né? Mas eu queria passar a pergunta aqui para o
o Everaldo, né? Everaldo, olhando aí a estratégia, né, da Black & Decker, né, o que você pode nos dizer aí com relação a essas 3 frentes de atuação, né? O que você tem percebido aí dentro da tua empresa e também no mercado com relação a esses temas? Sim, a primeira coisa que já vem sendo aí praticado já há um bom tempo, né, e é a questão do Zero Trust. Então, tudo que a gente cria na nossa rede é o que a gente chama de que é uma rede sem perímetro, né? Que você cria com um conceito que primeira coisa, ela não tem acesso a nada, internet, nada mundo externo. Segunda coisa, ela não tem acesso inclusive a nenhuma extremidade interna. E aí, conforme a requisição da aplicação, você vai abrindo conforme a necessidade. Isso aí é um ponto que já ajuda bastante a essa questão da segurança. E aí, como a gente tem uma estratégia multi-cloud também, então a gente tem todas as clouds, e aí como que a gente faz para... Primeiro que a cloud ela já ajuda também nessa questão toda, porque eu, sendo bem honesto, eu confio mais na Amazon trabalhando do que eu que vendo ferramenta, né? Então, esse é o primeiro ponto, você tem que deixar quem sabe fazer as coisas para administrar esse tipo de assunto. E aí, o fato da gente ter multi-cloud, como é que você conecta as suas clouds com o mundo on-premise e mantendo exatamente essa questão da segurança? A gente tem um provedor global, que tem vários, tá? É só uma questão de escolher o seu, que mais adapta ao seu negócio, que conecta suas clouds. Então, por exemplo, a Amazon, a Azure e a Google e a SBD, que é a Stanley Black & Decker, por exemplo, são todas conectadas através de um único provedor global do ponto de vista de rede. E aí, com isso, a gente está, inclusive, eliminando as MPLS, faz parte, inclusive, de algumas ações do LGPD/GDPR, que é eliminar todos os MPLS e usar esse mesmo provedor global, porque todas as conectividades entre as clouds e o mundo on-premises, ele é criptografado, tudo de acordo com as premissas da lei. E aí, com isso, você ganha uma série de coisas. Você ganha exatamente a facilidade de trabalhar com ambiente multi-cloud, seguro, e você consegue facilmente ter esse tipo de controle mais gerenciado, que é o que o Reinaldo falou, ou seja, toda a parte de prevenção de falhas, toda a parte de firewall, toda a parte de tecnológica, ela já está dentro desse mundo mais fechado, digamos assim. A microsegmentação de rede, visualidade de tráfego, né? A parte de acessos de agentes de segurança nuvem, né? Acho que é bem esses pontos, né? Acho que é bem legal. Exatamente. E com isso você consegue trazer, imagina, com isso você consegue trazer a questão do navegador remoto, da tecnologia Deception. Eu acho isso bem bacana, são coisas bem diferentes assim, né? Exatamente. Isso faz parte do roadmap de cloud, né? Porque muita gente acha que ir para cloud é hospedar o site na nuvem, né? Então, assim, não é bem isso que funciona. Como é que o teu cloud compute conversa com a tua computação de borda, né? Edge compute, de uma forma segura e sem perder latência, entendeu? Tudo isso tem a ver com essas conectividades também. Uma visão muito simplista, né? Perfeito, não, obrigado, Everaldo. E aí, Milton, você, né, eu comentei aqui da defesa cibernética, né, acho que lá na EDP a gente tem discutido bastante sobre isso, né, da sua preocupação, da nossa preocupação em contextualizar para as pessoas, né, que não são da área, né, a diferença entre segurança da informação e segurança cibernética, né, você defende muito essa bandeira, né, é perceptível isso, e como as pessoas ainda confundem esses temas, né. E a gente procurou trazer aqui justamente para que você comentasse um pouco, né, das suas experiências lá na EDP e também do convite que você recebeu lá, que você participou em Brasília, né, que foi, eu acho que uma iniciativa bem legal aí. Ótimo, obrigado, Reinaldo. Bom, a gente tem, como eu falei, a gente tem vivido aí muito fortemente a questão de cultura, né? Então, a gente viveu agora, os últimos anos, uma cultura muito de tecnologia da informação e pouco de segurança da informação. Então, é como se de uma hora para outra, na verdade,
a gente vivesse, e a gente passou muito por isso, né? Eu ia falar assim, mas na verdade a gente passou muito por isso. A gente vivia num mundo, começou a viver outro. A gente estava conversando aqui agora há pouco sobre benefícios e malefícios, né? Presencial, híbrido, presencial, remoto e híbrido, né? Então, um pouco disso acabou acontecendo também, né? Essa coisa a gente tem que se adaptar com relação ao tema de segurança da informação e cibernética, né? Porque a gente via, como eu falei, um tema muito de tecnologia da informação, que aí você tinha lá as grandes cadeias de varejo conectadas com sua infraestrutura tecnológica, links, sistemas, grandes organizações, né, interconectadas do mundo inteiro. Não existia de uma forma massiva a questão do trabalho remoto, como existe hoje. Inclusive, empresas contratando colaboradores fora dos seus limites nacionais. E de uma hora para outra, a gente começa a viver uma pandemia onde tudo isso muda, as empresas não têm uma infraestrutura para atender os seus colaboradores localmente com VPN, começam a descobrir, inclusive, facilidades e benefícios nesse modelo, começam a contratar fora do país, e tudo isso traz um desafio novo, que já não é mais tecnológico, ele passa a ser cibernético. Então, hoje, eventualmente, você pode ter um colaborador que está morando nos Estados Unidos, pode estar morando no México, pode estar morando na Argentina, pode estar morando em qualquer lugar da Europa e acessando a sua rede, 1, 2, 3, 4, enfim. Eu conheço algumas organizações que dentro dos seus times de desenvolvimento, acabam contratando desenvolvedores em países da antiga União Soviética, que tem ótimos desenvolvedores, mas também tem ótimos hackers até em função desse perfil desses profissionais. Então, a gente acaba tendo esse desafio, a gente acaba tendo essa nova contextualização, e o que era, eventualmente, uma segurança da informação, e aí falando agora um pouco de segurança da informação, o que era um tema relativamente tecnologia da informação, passa a ser também de segurança da informação, né? Que é efetivamente como você protege e trata os seus dados, né? E aí, isso num contexto local. E quando você passa a pensar que você precisa fazer uma evolução para que, a partir de então, no mundo, né, altamente conectado, empresas que estão conectadas, como recentemente a gente teve o caso da JBS, que o ataque, a princípio, foi numa empresa americana, mas, obviamente, né, esse ataque ele foi distribuído em outras unidades de negócio da própria JBS, né? Nos Estados Unidos, obviamente que existe a possibilidade desse ataque ter passado pelo Brasil, chegado na JBS americana, porque aí são estratégias de ataque. Então, você passa a ter também, além da questão da proteção, da segurança da informação, você passa uma questão cibernética também para a defesa do seu perímetro, né? Que passam a ser estratégias como você vai impedir que alguém chegue na sua informação, né? E aí, nessa linha, recentemente, como o Reinaldo comentou, eu participei de um evento chamado Guardião Cibernético, né? É um evento nacional, né, conduzido pelas Forças Armadas Brasileiras. Igual a esse evento, a gente tem pelo menos 2 no mundo, o maior deles é o Lockheed Shield, existe um outro chamado Ciberperseu em Portugal, e no Hemisfério Sul, o Guardião Cibernético hoje ele é o maior evento nesse sentido, né? Que visa o quê, né? Primeiramente, obviamente que é uma construção. O Guardião Cibernético ele visa que as infraestruturas nacionais críticas, estamos falando aí de telecomunicações, financeiro, energia, águas e por aí vai, possam, né, estar devidamente preparadas para uma resposta cibernética, né? E nesse contexto a gente participou e a gente contribuir como setor elétrico, ter uma colaboração com outras organizações e perceber quais são os gaps, né? Quais são os desafios que a gente tem como sociedade, porque a cibersegurança ela deixa de ser hoje um problema meramente tecnológico, meramente de TI. Se engana quem acha que segurança da informação hoje ou cibersegurança é um problema de TI, não é. É um problema de todos nós, né? Desde nós, quando nós saímos da nossa casa, passamos um cartão de crédito, um cartão de débito,
até o momento que a gente está dentro de uma organização, tá? Então, nesse sentido, o Guardião Cibernético ele tenta trazer uma cultura para as organizações e profissionais das organizações, para que eles se engajem de uma forma colaborativa, para que a gente possa fazer um exercício que até eu brinco bastante, que hoje engana-se quem acha que vai ver míssil em algum momento voando para lá e para cá, que isso não vai mais acontecer. A ideia não é destruir o território do outro, mas é conquistar o território do outro. E a forma mais fácil de se fazer isso é através dos cyberataques, né, das orquestrações em termos cibernéticos. Um dos exemplos recentes, né, que até essa questão de nation states, que é uma ação contra a outra, a gente teve um caso dos Estados Unidos denunciando a China em função dos ataques da Microsoft, e também a gente teve um acordo recentemente entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, um acordo militar, que uma das pautas era justamente cibersegurança, né, para se proteger da China. Então, cada vez mais, né, essa questão cibernética, que ela hoje, ela acaba, pela questão mais de linguajar, mais de cultura, ela acaba abrangendo segurança da informação, mas são metodologias e abordagens diferentes, né? Beleza, Milton. Muito obrigado. É muito interessante, realmente, essa história, esse exemplo que você deu, que a gente não vê mais míssil para cá, míssil para lá, realmente está mudando os conflitos, né? Só que ainda existe alguma parte física, né, nas coisas. Outro dia eu vi uma notícia que os Estados Unidos estavam preocupados que tinha sido avistado vários submarinos nucleares russos perto dos cabos de conexão submarinos, né? E aí eles já imaginavam, né, se pudesse estar sendo projetado algum ataque em relação à infraestrutura física de telecomunicações mundiais, né? Mas são outras histórias, né? Algum tipo de estudo, de pesquisa. Exatamente, né? Bom, pessoal, nós estamos encerrando aqui o nosso webinar, mas nós temos algumas perguntas aqui. Uma das perguntas aqui é do Demétrio Barbosa, e ele está falando o seguinte: uma questão que muitos dados são utilizados para fins fiscais e que pode ser solicitados uma fiscalização pela Receita Federal do Brasil em até 5 anos. Logo, esses dados precisam ser armazenados. Qual a melhor prática para estar em compliance com a LGPD? Bom, Demétrio, obrigado pela pergunta. Essa aí eu vou responder. É o seguinte, Demétrio, a LGPD, você precisa fazer o que nós chamamos em relação ao respaldo jurídico da sua informação. Então, cada informação precisa ter um respaldo jurídico, uma lei que está regendo aquela informação. Então, sempre em relação ao LGPD, você tem que procurar qual que é a melhor lei que está respaldando essa informação. No caso dessas informações fiscais, que a Receita Federal já está definindo, que são 5 anos, se você tiver uma solicitação de algum titular de dado que solicite, por exemplo, a eliminação dessa informação, a informação que você vai dar para esse titular é a seguinte: fala, olha, a nossa informação ela está protegida pela lei LGPD, mas ela está sob o regimento da Receita Federal Brasileira, que exige que eu mantenha essa informação durante 5 anos. Após esses 5 anos, eu vou poder apagar essa informação, se assim você quiser. Então, você precisa fazer um mapeamento da sua informação e verificar quais as legislações que estão por trás. Por exemplo, se você tem informações, que é claro que você deve ter, sobre os seus funcionários, aí você tem a legislação trabalhista, que exige, se eu não me engano, entre 25 e 30 anos de guarda de informação para motivos de aposentadoria, de requerer aposentadoria. Então, essa informação ela tem que ser guardada durante esse período de 25 anos. Nós temos um cliente nosso que é no setor de educação, e o MEC soltou uma legislação sobre diploma eletrônico agora, e ele obriga que esse diploma seja guardado por 100 anos. Então, ou seja, você vai ter que manter toda essa informação, mesmo que o titular de informação exija que seja deletado, apagada, modificada, você tem uma questão legal que te impede de fazer essa solicitação do seu cliente. Então, isso
uma coisa que você pode questionar. E existe também o consentimento. Então, tem muitos casos onde não existe uma lei específica para você poder suportar a guarda, a manipulação dessa informação pessoal. E aí, o que vai suportar é o consentimento. Só que o consentimento, uma vez dado, ele pode ser retirado também. E aí você precisa administrar toda essa gestão de consentimentos. Então, o consentimento é a legislação mais complicada para você poder gerir toda essa informação. Então, sempre procure verificar se existe uma legislação que pode ser federal, estadual, municipal, que esteja suportando essa manipulação dessa informação. A LGPD não vai sobrepor nenhuma lei, pessoal, só complementando aí que o Flauto colocou. Então, nenhuma lei sobrepõe a LGPD e vice-versa. Então, isso tem que estar sempre bem claro, né, para todo mundo. Exatamente. E eu tenho uma questão que eu queria fazer para o Milton. Milton, a NPD é um órgão fiscalizador, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão fiscalizador e tem poder de multa. O que é pior, uma multa da NPD ou um vazamento público de informações? Milton, você está no mute. Acho que ele está com algum problema lá. Beleza, então eu faço pergunta para o Everaldo. Everaldo, você pode responder? Claro, eu acho que, com certeza, a questão da mancha na marca, né? Eu acho que quando você, por exemplo, tem um vazamento de dado, o que você perde, eu acho que é muito pior do que uma multa. A multa, acho que é 50 mil reais, né? 50 milhões, sei lá. Quanto que é a multa? 50 milhões é Milhões, limitado, né? acho que é 2% do faturamento da empresa. Isso, exatamente, 50 milhões. Então, se você pegar 50 milhões hoje, comparado com a mancha que vai acontecer na tua marca e você vai evitar ou investir naquela empresa ou comprar produtos naquela empresa porque com receio que algo aconteça com você igual, então acho que é muito pior, com certeza. Beleza, também também tenho essa visão, mas existem esses dois, né, duas contingências aí que é tanto uma multa que a gente pode receber a qualquer momento por não estar em compliance com a LGPD e um vazamento de informações que pode afetar muito a nossa marca, né? Eu queria chegar nos finalmente da nossa apresentação, e eu queria que cada um falasse um minutinho rapidamente, começando por você, Thomas, só um minutinho para encerrar a nossa participação. Bom, eu gostaria de agradecer o convite para este webinar. Eu acredito que essa questão de proteção de dados vem ganhando mais força dia a dia, né? A cada dia a gente tem aí o exemplo de ontem, da PEC aprovada, que vem para reforçar, e eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar, né? Por mais que o Brasil esteja agora se preparando, né, se adequando aí à LGPD, todos mais as empresas brasileiras, eu acredito que, uma opinião pessoal, é que veio tarde, né? O Brasil ainda foi um dos últimos países a implementar uma lei para a proteção de dados pessoais. Eu acredito que os dados pessoais, a gente olhando como pessoas físicas, a gente realmente precisava disso, né? A gente vê em todos os lugares todo mundo questionando muito sobre os dados, foto, CPF, impressão digital, né? Em locais que a gente não via motivo para uso, então isso veio para proteger. E até mesmo para ter uma lei que ajude na privacidade realmente, né, a proteger para que isso não se torne público. Eu acho que os nossos dados são nossos realmente e a gente tem esse direito aí de privacidade para eles. Então, eu acredito que é uma lei que veio para ficar, que é um processo longo, né, a ser trabalhado, a gente tem muito trabalho, um longo tempo aí para se adequar, mas eu vejo como um ganho, né, não só para a gente como pessoas físicas, mas para mercados internacionais também, relações internacionais do Brasil também. Obrigado. Agradeço novamente. Obrigado, Thomas. Reinaldo, considerações finais, aí um minutinho.
Olha, eu agradeço a oportunidade, agradeço aos nossos convidados também por participarem, né? A todo o time da GT que nos ajudou aí. Acho que foi extremamente rico e proveitoso esse webinar. Esses nossos convidados aí pertencem a 2 empresas globais que possuem aí uma rica experiência e puderam nos ajudar muito aí, né? Contribuíram muito para o nosso webinar. Agradeço aí de novo ao Milton e ao Everaldo, né? Foi muito bacana poder conversar com vocês aqui, contar um pouco aí do que a gente tem feito, né? Nós tivemos aí a oportunidade, né, o privilégio de poder participar junto com vocês, né, de projetos, né? E a gente percebeu aí realmente o quão interessante, o quanto que a gente ainda tem a aprender e caminhar ainda nessa nossa jornada, né? Então, tem muita coisa aí que para a gente trabalhar, né? São muitos desafios, né? E assim, fico muito feliz de poder fazer parte de tudo isso e concordo plenamente com as palavras que o Milton colocou também. A gente está numa mudança aqui de uma cultura de tecnologia da informação para segurança da informação. A gente está vivendo isso, né? Com tudo que está acontecendo no mundo, né? E nós aqui, as pessoas, acho que todos nós aqui temos já algum tempo aí de mercado de tecnologia, né? Já temos aí uma certa bagagem e eu fico feliz nessa altura do campeonato da minha carreira aí, eu poder fazer parte aí, estar junto nessa virada aí, nessa nova fase aí do nosso mundo, tá? Então, mais uma vez aí, obrigado e parabéns aí a todos aí pelo conteúdo, pelo trabalho, né, que a gente vem fazendo aí, tá? Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Everaldo, considerações finais. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Acho que é sempre como eu falei inicialmente, é uma ótima oportunidade de trocar uma ideia, entender o que as pessoas estão enfrentando desafios e é aquela velha história, né? Enquanto você tem algo para aprender, você não envelhece, né? E a ideia é exatamente essa. A ideia é usar essa lei, né? Que eu também acredito que não vai, que tem tudo para dar certo, que não vai morrer igual morreu uma série de outras coisas aí, mas usar isso até como um pano de fundo aí para melhorar toda a parte de segurança de nossos dados, porque quando a gente fala da empresa, mas no fundo a gente está também trabalhando isso para nós, né? No contexto geral. Porque acho que a partir de agora, ainda mais com esse mundo todo conectado, social, aí cada vez mais, se a gente não pensar nisso, a gente vai estar criando aí um monstro que vai se virar contra a gente mesmo. Muito obrigado, Everaldo. Beleza. Milton, você está de volta aí? Considerações finais, um minutinho? Claro, desculpa que eu tive um imprevisto aqui, pessoal, mas é importante que todos estejam cientes, né, que todos os nossos participantes, né, aqui desse workshop, entendam que a gente está vivendo momentos e tempos diferentes no panorama mundial, né, no panorama global. Nós, como sociedade, temos novos desafios e agora a gente precisa caminhar para resolvê-los, sejam como organizações, sejam na forma da gente se relacionar com pessoas, seja na forma da gente fazer os nossos negócios. Não tem mais jeito, né? Hoje a gente tem uma matriz digital muito forte, nossas relações foram digitalizadas, os nossos negócios foram digitalizados e a gente precisa se envolver com isso, seja como organizações, seja como pessoas. Então, estejam atentos, procurem aprender mais, se inserir mais no tema, e eu acho que a gente tem muito desafio aí nos próximos anos, né? Nos próximos 10 anos, muita coisa ainda vai mudar. Tá? E obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, Milton. Obrigado pelas palavras. Obrigado a todos pela participação. Eu gostaria de informar vocês que esse webinar ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube posteriormente. Vai ser enviado um e-mail para todo mundo que se inscreveu para poder acessar. E eu queria nos colocar à disposição de vocês. A Grant Thornton, nós já temos uma centena de clientes em relação à implementação da LGPD, e nós estamos à disposição de ajudar vocês da forma que for, mesmo se vocês quiserem fazer alguma pergunta, sem compromisso, quiser fazer algum questionamento, fique à vontade, aqui
Então, nosso contato, estamos à disposição, por favor, mande e-mail, comente, e até o próximo webinar, onde nós vamos tentar trazer algum tema interessante, atual, que possa ajudar vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação, até logo, até a próxima. Obrigado, gente. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado, um grande abraço para todos. Tchau, tchau.